Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa tarde para quem nos acompanha também pela IPPTV. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós leremos a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13 até o verso 35. É uma leitura longa, então peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta após a leitura para acompanharem a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, Deus. E nós pedimos que nesse momento o Senhor fale os nossos corações pela Tua palavra, Senhor. Que haja transformação de vida nessa tarde, Senhor. Ainda que alguns de nós tenham vindo aqui sem nenhuma expectativa, Deus, que essa seja uma tarde marcante na nossa vida. Que o Senhor fale conosco, Deus. Que a Tua palavra, que é a única que tem poder para transformar um coração mais incrédulo, mais cético, transformá-lo em um coração de carne apaixonado pelo Senhor Jesus, que ela faça isso nessa tarde, Senhor.
Não apenas nos irmãos que estão aqui reunidos, mas em cada um que nos assiste através dessa transmissão, Deus. Que o Senhor fale conosco para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, essa é a primeira vez que Lucas vai relatar a aparição de Cristo ressurreto. Ele já havia falado nos capítulos anteriores a respeito do túmulo vazio. Ele havia dito a respeito da mensagem de 2 homens com roupas refulgentes. Ele havia relatado já a visita de Pedro ao túmulo, mas agora é a primeira vez em que ele conta a história de Jesus ressurreto aparecendo para alguém. E haviam aqui 2 homens em uma estrada. Esse é o cenário. Uma estrada que diz o texto no versículo 13, que era chamada Emaús, era distante de Jerusalém 60 estádios. E esses homens caminhavam mais ou menos 11 quilômetros de caminhada. Muita coisa. Certamente, no meio da caminhada, eles já estavam cansados, exaustos, e algo piorava ainda mais a situação deles. É porque o seu coração estava profundamente entristecido. Imagine caminhar 11 quilômetros com o coração pesado, com o semblante abatido, com a sua alma ferida. Eram assim que estavam esses homens. E o que é que eles estavam fazendo enquanto caminhavam tão longa estrada? O texto diz que eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Eles estavam falando sobre os últimos acontecimentos ocorridos na cidade. Quando de repente ouve-se passos, eles percebem que não estavam mais sozinhos naquela caminhada na estrada de Emaús. Eles percebem que havia mais alguém juntamente com eles. E embora eles não perceberam pela primeira vez, o texto já nos revela quem é essa pessoa. E era Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto. Certamente em sua caminhada, eles compartilhavam sobre a sua expectativa frustrada de que Jesus, aquele homem tão poderoso, havia sido crucificado. E 3 dias havia se passado e nada havia acontecido. Imagine a frustração no coração daqueles homens. Mas algo extraordinário irá acontecer aqui nesse texto. Nós veremos o impacto da ressurreição de Jesus na vida desses homens. E esse impacto precisa acontecer também na minha e na sua vida. Porque nós falamos muito que Jesus está vivo, que nós cremos que Ele ressuscitou. Mas se isso não gerar em nós um impacto no nosso dia a dia, se a nossa vida, se a nossa esperança não for renovada por essa verdade, nós não estamos vivendo o Evangelho. E esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje. Jesus está vivo. Um tema aparentemente simples, mas extremamente profundo. Extremamente poderoso. Aqueles homens estavam com seu coração incrédulo. Eles haviam perdido a sua fé. 3 dias se passaram. E o seu Salvador Jesus Cristo, depois de ter sofrido tanto, sido tão humilhado, havia morrido. E até agora não havia sinais visíveis de sua ressurreição para eles. Nós vamos ver que outros sinais visíveis haviam acontecido para outras pessoas. Mas é completamente diferente de quando nós vemos e de quando alguém nos diz, né? Olha, eu vi, aconteceu alguma coisa. Nós somos céticos para acreditar nisso, né? Mas quando nós vivemos a experiência, aí sim nós acreditamos. E a primeira verdade que eu quero destacar nesse texto é que Jesus vai ao nosso encontro, vem ao nosso encontro, apesar de nós.
apesar de nós. Esse Jesus que está vivo nos encontra apesar de nós, apesar da nossa incredulidade, apesar do nosso coração endurecido, apesar da nossa falta de fé, apesar da nossa desesperança em alguns momentos da nossa caminhada, da nossa vida. Jesus não nos abandona, não nos diz assim: esse aqui nem vale a pena, porque é difícil demais. Esse aqui tem um coração duro demais. Esse aqui está longe demais. Não. Jesus nos encontra, vem até nós, na nossa estrada de Emaús, apesar de nós. E graças a Deus por isso. Não depende de mim, não depende de você. Apesar de nós, o Senhor nos encontra. E essa é uma realidade com aqueles homens. Eles ouvem esses passos. O texto diz no verso 15 que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos ler todos juntos esse verso 16? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Que tristeza é não reconhecer o Salvador. Trilhar uma longa caminhada, sentir uma presença diferente, mas não ter os olhos espirituais desvendados para reconhecer que Jesus está conosco em todos os momentos, apesar de nós. Existe algo que o reverendo Augusto Nicodemos chama de ateísmo cristão, que é aquele crente que frequenta a igreja, que diz que crê em Deus, mas que na sua vida vive como se esse Deus não existisse, como se esse Cristo não tivesse sido crucificado, mas tivesse sido também ressurreto. Vive os seus dias, vive a sua vida totalmente diferente daquilo que ele ouve ou até mesmo daquilo que ele prega. Esse é o ateísmo cristão. E existem também aqueles que trilham a sua caminhada, que fazem o seu caminho para Emaús, mas vivem como se Jesus não tivesse ressuscitado. Era assim que aqueles homens estavam, vivendo como se não houvesse acontecido a ressurreição. E o que nos sobra se Jesus Cristo não ressuscitou? Nos sobra a morte, a tristeza, a desesperança, a angústia. É isso que nos resta, e era assim que estava o coração daqueles discípulos, andando entristecidos, decepcionados, seguindo a sua caminhada como se a história cristã tivesse terminado naquela cruz ou naquele sepulcro. Era assim que eles viviam. E se realmente esse fosse o cenário, se realmente Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, eles estariam corretos de viver cabisbaixos, desesperançados. Não haveria mais mesmo o que esperar. E é isso que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se realmente esse tivesse sido o final da história, se Jesus estivesse realmente dentro daquele sepulcro até hoje, a nossa fé era vã, não haveria motivos de estarmos aqui louvando, entoando cânticos, fazendo orações para um Deus morto. Mas porque Cristo ressuscitou, o crente tem motivos para viver uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de plenitude. Sem ressurreição não há esperança, sem ressurreição não há expectativa, sem ressurreição não há motivos para viver. Mas já que Jesus Cristo ressuscitou, nós podemos viver abundantemente, viver com alegria, viver com esperanças. Não mais cabisbaixos, não mais com medo, não mais aflitos, não mais perdendo o sono com os noticiários tão sangrentos, tão tristes. Mas porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver uma vida de esperança. Uma vida de esperança nele.
Quantos nós já vivenciamos momentos como os daqueles discípulos? Embora Jesus estivesse conosco na caminhada, nós não fomos capazes de reconhecê-lo. Nós seguimos os nossos dias sem expectativa, desanimados, sem esperança, sem alegria. Desistimos da vida cristã, desistimos dos nossos sonhos, desistimos de buscar aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, um avivamento para os nossos corações, experiências mais íntimas e mais profundas com o Senhor. A nossa fé se abala, nós só conseguimos enxergar os nossos problemas, as nossas dificuldades, e não conseguimos mais enxergar o tamanho do nosso Deus, a grandeza do poder do nosso Deus, que é infinitamente maior do que os nossos problemas. Mas a verdade é que, apesar da incredulidade daqueles discípulos, o Senhor não os abandona no caminho de Emaús. Afinal, essa é uma promessa do próprio Senhor Jesus para mim e para você. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor. Ele está conosco, apesar de nós. E agora no verso 17, o Senhor Jesus vai lhes fazer uma pergunta. Não porque Jesus não sabia a resposta dessa pergunta. Não porque Jesus ficou em dúvida e precisava de uma resposta afirmativa deles. Mas porque Jesus queria que eles analisassem o seu próprio coração. Assim como todas as perguntas que o Senhor Jesus faz em seu ministério terreno, Ele quer levar os homens à reflexão. Ele quer lhes ensinar algo precioso. E não é diferente aqui. Lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E aqueles homens pararam entristecidos. A pergunta de Jesus é: por que você está tão preocupado? Porque nesse caminho inteiro, nessa estrada inteira, o semblante de vocês é de tristeza, de preocupação. E a resposta daqueles homens, depois de um período de silêncio, provavelmente muito constrangedor, eles ficam em silêncio, analisando o seu coração, a sua tristeza e a sua dor. E depois desse período, um deles quebra o silêncio e responde: será que você não está sabendo do que aconteceu? Será que você é a pessoa mais desinformada dessa região? Porque todo mundo está sabendo. Jesus Cristo, aquele homem poderoso, Ele foi crucificado, Ele morreu. Você ainda pergunta por que eu estou entristecido? Me pergunta por que o meu semblante está caído? Jesus Cristo, o homem que é poderoso em obras, o homem que é poderoso em palavras, aquele homem que era a nossa esperança, o homem que nós colocamos toda a nossa expectativa, está morto, foi crucificado. E é por isso que o nosso semblante está caído, por isso nós estamos preocupados. Você está ignorando as ocorrências dos últimos dias? Aqueles homens perguntam a Jesus. E eles falam: este já é o terceiro dia que essas coisas sucederam. E até agora, nada aconteceu. É como se aqueles homens dissessem para Jesus: não há mais esperança. Toda a nossa expectativa foi frustrada. Nós não temos mais motivos para sorrir. E agora o que nos resta é viver uma vida de preocupação. Infelizmente, irmãos, essa é a vida que muitos têm vivido. Uma vida de preocupação apenas. Não conseguimos reagir, fazer nada para mudar a situação, apenas sentar, chorar, lamentar, ficar paralisado na dor, na tristeza, no sofrimento. E Jesus pergunta àqueles homens: por quê vocês estão assim? Os homens vão relatar agora a respeito de algumas notícias que eles tinham da ressurreição. Eles dizem: esse já é o terceiro dia, mas
estão ocorrendo alguns boatos por aí. Há quem diga que o túmulo está vazio. Há quem diga... Há algumas mulheres que disseram que visitaram o túmulo e ele estava vazio e que Jesus ressuscitou. Essas mulheres disseram que viram anjos e esses anjos testemunharam da ressurreição de Jesus. Houveram outros discípulos que foram lá ver se realmente estava vazio o túmulo e eles confirmaram também que o túmulo estava vazio e que Jesus ressuscitou. Veja, aqueles homens sabiam da ressurreição de Jesus. O que eles não haviam visto ainda era com seus próprios olhos, mas as notícias já haviam corrido. Mas eles permaneciam céticos, o seu coração continuava sem crer na ressurreição de Cristo. Mas ainda assim, o Senhor Jesus não dá as costas a ele. O Senhor Jesus não diz: olha, vocês são céticos demais. As mulheres já deram testemunho, os discípulos já foram lá comprovar e vocês ainda não creem. Continuam com o coração endurecido. Não, Jesus pacientemente continua ali com eles, continua naquela estrada, continua lhes ensinando a respeito das Escrituras. E esse é o segundo ponto que eu quero mostrar para os irmãos e destacar nesse texto. Primeiro, que Jesus nos encontra apesar de nós. E segundo, que Jesus nos encontra em sua palavra. Vamos ler todos juntos o verso 25 e o verso 26. Vamos colocar na tela o verso 25 e o verso 26. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus Cristo está agora expondo as Escrituras para aqueles homens. Está lembrando a eles de que essa é uma promessa antiga, de que o Cristo deveria padecer, de que o sofrimento fazia parte da obra do Senhor Jesus. E as Escrituras falam claramente a respeito da necessidade do Cristo padecer. Desde Gênesis 3,15, quando é relatado ali o processo de ferir a Satanás na cabeça e de que neste processo o calcanhar do Messias também seria ferido. Isso já é uma indicação de que para o Messias trilhar o caminho da glória, ele passaria também pelo caminho do sofrimento. Mas parece que aqueles homens não sabiam disso, ou não se lembravam, e Jesus lhe questiona: vocês não entenderam que o sofrimento faz parte do processo? Vocês não entenderam que o Cristo haveria de padecer? Precisava ser assim. O problema dos líderes religiosos judeus daquele tempo era que, em geral, ao lerem o Antigo Testamento, eles só conseguiam enxergar ali a glória e a vitória do Messias, mas eles não conseguiam entender que o caminho era o sofrimento, de que isso fazia parte. E nós cremos, irmãos, que a cruz de Jesus não foi um acidente. Deus não foi pego desprevenido e disse assim: agora eu preciso criar um plano aqui, eu vou enviar o meu filho para... Não, ele sabia de todas as coisas. E na eternidade, esse plano estava traçado antes da fundação do mundo. Já havia sido determinado que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, seria entregue para ser crucificado. E o seu sacrifício seria um sacrifício regenerador. A sua morte seria substitutiva. E nesta obra de Jesus Cristo, nós teríamos vida. O fato de não entender a respeito dessa realidade, de não entender o caminho do sofrimento que o Senhor Jesus precisava trilhar, é o que faz o Senhor chamar aqueles homens de nécios, de tardos de coração. O sofrimento era necessário. E Jesus continua a expor as Escrituras para aqueles homens. Vamos ler agora o verso 27. Todos juntos, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus pregou para eles.
explicou aquilo que as Escrituras já mostravam. Colocou Bíblia em seus ouvidos, explicando que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia aponta para um Messias, a Bíblia aponta para um Salvador, mas esse Salvador haveria de sofrer. Jesus sabia que a explicação das Escrituras seria o que desvendaria os olhos daqueles homens. Homens que, mesmo conhecendo a respeito de Jesus, não conseguiram o reconhecer em sua ressurreição. É por isso que a leitura da palavra é tão importante para a nossa vida. Porque é através das Escrituras que nós conhecemos a respeito desse Deus. Irmãos, quantos crentes hoje não possuem amor por esse livro? Não possuem vida devocional? Gastam horas e horas em muitas outras coisas, mas não têm tempo para conhecer a respeito da palavra de Deus. São analfabetos espirituais, não manejam bem a palavra da verdade. Têm anos de igreja, mas não amam a sã doutrina, não conhecem profundamente as Escrituras, não sabem as histórias bíblicas. Quantos crentes nunca leram a Bíblia toda, apesar de anos de igreja? Quantos crentes? Mas o Senhor Jesus sabia que era na exposição das Escrituras que aqueles homens passariam a conhecê-lo, a reconhecê-lo. E após ouvir essa exposição, os homens seguem a sua viagem, e o texto diz que eles estão se aproximando de Emaús, seu destino, já está anoitecendo, e eles convidam Jesus, que ainda era um desconhecido para eles, mas certamente alguém com quem eles simpatizaram. Ele convida para que Jesus passe a noite ali com eles, porque sabiam que ao anoitecer haveria muitos perigos na estrada. Eles sabiam que viajar à noite era perigoso, porque haveriam ladrões, haveriam obstáculos, a escuridão poderia atrapalhar a viagem daquele homem, poderiam haver animais selvagens. Então eles os convidam, passe a noite conosco. E Jesus aceita esse convite. E a partir do verso 30 nós temos a terceira verdade que eu quero destacar nesse texto. Primeiro, Jesus nos encontra apesar de nós. Jesus nos encontra nas Escrituras. E Jesus nos encontra também na vida comum, no nosso dia a dia. Não é preciso um grande movimento de avivamento, não é preciso que um grande acampamento aconteça e um apelo seja feito para que você conheça Jesus. Através das Escrituras, na vida comum, no dia a dia, na mesa, no partir do pão, na sua casa, na sua vida devocional, é preciso conhecer mais, é possível conhecer mais ao Senhor Jesus. E foi naquela noite, durante uma refeição, que aqueles homens tiveram uma experiência sobrenatural. Acompanhe comigo o verso 30 e 31. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Verso 31, todos juntos. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Como foi possível que ao partir do pão aqueles homens reconhecessem ao Senhor Jesus? Depois de quilômetros e quilômetros de caminhada, agora, em um momento tão comum, em uma noite, em uma refeição, os seus olhos são desvendados. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que após aquele momento, após ter os seus olhos desvendados para as realidades espirituais, aqueles homens sentiram seu coração arder. E eles dizem no verso 32, diziam um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando nós temos comunhão com Jesus, o nosso coração arde. Quando nós temos comunhão com Jesus, o nosso coração inflama, há entusiasmo. Quantos crentes vivem apáticos? Quantos crentes vivem uma fé morna, sem brilho nos olhos, sem amor no coração?
Eles precisam urgentemente reencontrar, reconhecer o Senhor Jesus na caminhada. Precisam que o seu coração novamente possa inflamar, possa arder. E precisam que o Senhor Jesus, de uma forma sobrenatural, acabe com o seu coração endurecido e a sua mornidão e a sua frieza espiritual. Nós precisamos de corações ardentes. Nós precisamos de corações que amam o Senhor Jesus, apaixonados pelo Senhor Jesus. E quando os olhos espirituais daqueles homens são desvendados, seu coração novamente passa a queimar pelo Senhor. E agora, eles precisam proclamar essa mensagem. Eles não se contêm mais. Eles precisam falar para outras pessoas a respeito do que eles vivenciaram. E é isso que eles fazem a partir do verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, mesmo estando à noite, mesmo tendo os perigos da estrada. O texto diz que naquela hora eles se levantam, eles voltam a Jerusalém, acham os 11 discípulos ali reunidos e eles dizem: o Senhor ressuscitou. Eu preciso te falar essa palavra, o Senhor ressuscitou. Eles precisam compartilhar a respeito daquilo que eles não haviam enxergado, mesmo com quilômetros de caminhada. Agora eles haviam entendido: o Senhor ressuscitou. Eles precisavam dizer para outras pessoas: não é o fim, há um novo começo, existe luz em meio às trevas. Nós não precisamos viver mais desesperançados, preocupados, cabisbaixos. Existe esperança porque o Senhor Jesus ressuscitou. Existe vida vencendo a morte. O Senhor está realmente vivo. E isso muda tudo, meus irmãos. A ressurreição de Jesus vira o jogo completamente. Porque Ele ressuscitou, como diz o hino que nós vamos cantar daqui a pouco. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É por isso que eu e você temos motivo para todos os dias levantar da nossa cama e enfrentar esse mundo caótico, porque existe esperança no amanhã, porque existe uma promessa, porque o Senhor Jesus ressuscitou e um dia nós também ressuscitaremos, porque a morte não é o fim, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. E essa era a mensagem que aqueles homens precisavam compartilhar agora que tiveram seus olhos desvendados. E a minha pergunta para você nessa tarde é: como você tem caminhado pela vida? Será que essa realidade da ressurreição de Jesus Cristo tem impactado o seu coração? Tem te trazido esperança? Tem sido consolo nos momentos difíceis? Será que saber que Jesus Cristo ressuscitou tem enxugado as suas lágrimas? Tem te dado um novo ânimo? Tem te colocado de pé? Tem te feito caminhar mais 1 quilômetro, mais 1 milha? Será que saber que Jesus ressuscitou é suficiente para que você não desista de tudo? Será que saber que Jesus ressuscitou te empolga, como empolgou aqueles homens, a falar isso para outras pessoas? A boa notícia para mim e para você, que o Evangelho nos apresenta, é que Jesus está vivo. Jesus está vivo e Ele nos encontra, apesar de nós. Ele nos encontra na nossa caminhada, na nossa estrada. Ele se revela para nós através da palavra. E Ele nos encontra no dia a dia, na vida comum, no partir do pão. É assim que Ele nos encontra. E quando nós reconhecemos que Jesus está vivo, quando isso pulsa no nosso coração, inflama o nosso coração, então não há mais espaço para preocupações bobas, não há mais espaço para tristezas profundas, para preocupações excessivas, para incredulidade, para frieza espiritual. Quando a verdade da ressurreição de Jesus está no nosso coração, nós somos reanimados na nossa caminhada. Se Ele está vivo, e Ele está, vale a pena viver, vale a pena crer no amanhã, vale a pena esperar pelo grande dia. E a minha oração é que, se o seu coração esfriou nessa caminhada, se na estrada de Emaús você desistiu, você foi tomado pelas preocupações, você desanimou,
você duvidou que hoje a realidade da ressurreição de Jesus possa te reanimar, te dar um novo ânimo. E eu quero orar com você por isso, enquanto a banda se dirige até aqui, para cantar esse hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Cantar com o nosso coração, agradecidos a Ele por essa verdade. Vamos orar por isso. Senhor Jesus, obrigado por sua ressurreição, Pai. Obrigado porque a realidade de que o Senhor está vivo é suficiente para nos animar, para nos encorajar, para enxugar os nossos olhos. Conhecer o seu sofrimento, ler a respeito do seu sofrimento, Senhor, nos encoraja e nos mostra de que o Senhor também conhece a nossa dor, também conhece o nosso sofrimento, Deus, e se importa conosco. E apesar de nós, o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos anima, o Senhor nos levanta, o Senhor nos fortalece. E Deus, que em nome de Jesus nessa tarde, Pai, o Senhor possa reacender em nosso coração esse arder, Pai. Que quando lermos a Tua Escritura, quando cantemos louvores a Ti, o nosso coração possa realmente, Senhor, estar inclinado para Ti. Que dos nossos lábios saiam louvores verdadeiros, Pai. Saiam palavras genuínas, Deus. Que a nossa vida louve ao Senhor, Deus. Que a nossa vida, Pai, possa glorificar o Teu santo nome, possa testemunhar para outras pessoas de que nós não adoramos um Deus morto, não adoramos um Deus que ficou naquele túmulo, mas nós adoramos um Deus que ressuscitou, um Deus que venceu a morte, um Deus que nos promete uma vida eterna ao Seu lado. Nós cremos em Ti, Deus, nós cremos na Tua vida, nós cremos na Sua ressurreição. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.